Os rodadas que faltam para acabar o brasileiro, o Corinthians dará ao gol, chute ao gol. Não digo acertar o gol. Acertar o gol. 7,32 por 2,44. Serão 10. Ontem não foi nenhuma, né? Não, nenhum. São dois jogos. Chutou no gol, mas não foi no gol, né? Contra o Palmeiras e contra o Flamengo, o Corinthians não deu um chute em direção ao gol. Não, acertando na direção deu. Que acertasse o gol, goleiro. O Diego Alves. O Everton domingo assistiu o jogo contra o Corinthians dentro do campo. Ontem o Diego Alves assistiu. Agora, o que chamou a atenção foi a atuação horrorosa do time do Flamengo. De novo. Horrorosa. Não, o jogo e o gramado, horroroso. Desculpa, Pascoal, e o gramado que ontem era ridículo. A bola, vocês viram quando tocaram de lado? A bola quicava. Eu sou site, o Maracanã. Agora, o que surpreendeu foi a atuação do Flamengo. Eu achava que o Flamengo ontem, o Paquetá jogou muito mal. Normal, menino. Entendeu? O Vitinho muito mal. Vitinho deu um chute no gol, assistiu apenas essa finalização. Mas o gramado é um passo também, Pascoal. Uma vergonha. Tudo bem, mas a gente esperava o Flamengo melhor. Não é responsabilidade no gramado, não, porque o Flamengo, você tem razão. O time do Flamengo aí foi um arremedo de time. Mas o gramado, Pascoal... O time do Flamengo não tem nenhuma aptidão ofensiva. Nenhuma aptidão ofensiva, nada, zero. O time do Flamengo é uma coisa de maluco, é um caso para ser pensado, ser analisado. O time do Flamengo joga cruzando bola na área com um centroavante que tem 1,70 m. Ou dá mais de 30, 40 cruzamentos na área durante o jogo. Esse é um lance do Cleison no primeiro tempo. Olha o espetáculo que ele faz com a bola dominada. Olha o espetáculo que ele faz com a bola dominada. Seria a única chance do Corinthians no jogo, essa aí é do Douglas. Essa do Douglas vai botar a bola lá quase na bandeirinha de escanteio. O que acontece, bateu com o pé esquerdo. Se ele bate com o pé direito, poderia ter um sucesso melhor. Acontece o seguinte, o jogo foi muito ruim. Não é que foi um pouco, foi muito ruim. Um não queria atacar e o outro não sabe atacar. É só isso que aconteceu no jogo. Um não quis. A opção foi se defender. O outro não tem aptidão para atacar. É isso que a gente viu. Decepção para a torcida do Flamengo. Eu queria falar o seguinte. O Flamengo deu 49 cruzamentos no jogo de ontem. 49. Não é pouco. 49. 12 cruzamentos foram corretos. 37 errados. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? Claro, tem uma coisa errada. Desses 49 cruzamentos, o Rodinei, que é o lateral direito, deu 3, errou os 3. O René, que é o lateral esquerdo, deu 6, errou 7. Acertou 4 e errou 2. Os laterais do Flamengo, quando eles pegam a bola, eles recebem, eles estão na intermediária de ataque. Eles recebem a bola, toca para quem está próximo e para. Não passa nada. Não passa? Toca e passa? Não. Se passasse, meu Deus do céu. Se passasse, os problemas financeiros desse país estariam resolvidos. Eles tocam e param. Eles não vão no fundo. Eles não dão opção de passe. É lateral eles não abrem, nunca. Eles não abrem a defesa adversária. São jogadores burocráticos que só jogam do lado e para trás e não passam. Parece que tem algo proibindo. Não ultrapasse essa cerca, né? Então eles vão até ali, passam, param. Quem recebe a bola, recebe a bola, não tem o que fazer com ela. O cara que recebe a bola, ou ele pega no final do jogo e faz um chuveirinho, ou ele toca para alguém. Porque os dois laterais são incapazes de passar para receber no fundo, fazer um cruzamento, pegar os atacantes de frente para cabecear e quem sabe tentar fazer o gol. Então, esse é um grande problema do Flamengo. O Flamengo enfrentou um time que veio disposto a se defender, única e exclusivamente. E eu concordo quando o Mano reclama, nosso Mano, quando o Mano reclama que um time grande não pode fazer só isso. Agora, a contradição do Mano, ela surge quando uma vez o Corinthians jogou contra o São Paulo no Itaquerão, e o São Paulo jogou desse jeito, e eu critiquei o São Paulo, falei que time grande não pode jogar assim, ele virou pra mim e falou assim, não, é tática, é a opção dele, toda opção é válida, se defender é uma opção válida, mas um time grande não pode jogar desse jeito. Como o Santos jogou contra o time grande, não, como o Santos jogou contra o Corinthians aquela vez. Na arena do Corinthians. E perdeu por 2-0. O Corinthians deu 4 chutes a gol. Nenhum acertou o alvo.
4? Não foi 3, não? Não, 4. 4. Bom, pelo menos foi Na minha conta eu só vi 3. Eu também. eu peguei uma estatística aí depois do jogo, tá? Num site importante de estatística. Nenhum escanteio. Um cruzamento no jogo inteiro. Do Danilo Avelarde foi errado. O Corinthians jogou no 4-5-1. Esse 1 foi o Jadson. Tá? Os dois caras da beirada. Eu não imaginava que fosse ser tão defensivo assim. Eu imaginava falei ontem. imaginava duas linhas de 4. O Jadson dando opção de contra-ataque com os jogadores da beirada saindo em velocidade para o Jadson entrar junto com eles. Laterais passando e tudo mais. Mas não aconteceu isso. Foi uma vergonha. O Corinthians de ontem foi uma vergonha. Se defendeu o tempo inteiro com a bunda na parede. E o Flamengo foi um time absolutamente sem criatividade. Incompetente. Mas tem muito do mérito defensivo do Corinthians. Sim. Não podemos tirar isso aí. O Corinthians jogou bem compactadinho. Por isso que quando eu vejo, só uma frase, por isso que quando às vezes os caras, eu vejo muito Corinthians, eu falo, tô com medo de cair. Não existe a menor possibilidade de cair. Porque o time do Corinthians defensivamente é muito bom. É um time que se retranca bem. Não é esse o problema, não é um time que vai tomar de 4-0, 5-0. Agora, prova disso que você falou, eu não esperava, eu e o Mano a gente falava, que eu falei aqui, gente, até as 14 rodadas vai dar 10 chutes a gol. É isso. Agora, muitos torcedores do Corinthians, principalmente os que vieram ao Maracanã ontem, gostaram. Acharam mas são duas situações, né, Bento? São duas situações. O resultado que o Corinthians conseguiu ontem foi cumprido o objetivo. O Corinthians ele veio para o Rio de Janeiro com o objetivo de não perder. Conquistou o objetivo. A forma como conquistou o objetivo, abdicando do jogo, eu não concordo. Quando eu disse ontem, Sormani, que o Corinthians ele seria sparring do Flamengo, ele foi. Ele abdicou do jogo, ele pegava a bola, chutava pra frente, não segurava a bola. Tanto que na posse de bola, pelos seus números aí, se você tiver, foi 70-30. 67 de posse de bola pro 70-30. 70-30. E 12 e o Corinthians 33. Então, 70-30, arredondando. É ridículo. Um time grande, por exemplo, quando eu disse ontem, deveria ir para cima do Flamengo não se expondo, porque o objetivo era não perder. Não tem mais a obrigação de fazer aquele gol fora de casa, porque no critério de desempate é um gol qualificado. Não existia essa possibilidade. Então, o importante era não perder o jogo. O Corinthians conquistou o objetivo. Mas se você tem a condição, Pascoal, de segurar a bola, equiparar, por exemplo, a condição de ter uma posse de bola com o time do Flamengo, você corre menos riscos. Você tendo, por exemplo, o Jadson ontem, ele estava aí estafado, Pascoal, no segundo tempo. O cara estava morto. Porque era ele sozinho correndo o tempo inteiro, Pascoal. Ele olhava para o lado e não tinha ninguém. Muitas vezes aparecia o Cleison tentando uma jogada ali que ia no individualismo, tentando no mano a mano, e do outro lado era o Romero, que estava mais preocupado na parte defensiva também. E 3 volantes atrás do Jadson. Você tinha lá Douglas, Ralf e Gabriel. São caras que não saem para o jogo. Aí o Sormani falou, mas você foi contraditório. Não fui, Sormani, sabe por quê? Quando eu disse aquilo a respeito do São Paulo, o São Paulo ele tinha levado para Itaquera uma vantagem, ele tinha vencido o jogo. Ontem, até inclusive, quando a gente estava conversando a respeito, comentando a escalação do Corinthians, eu disse, se fosse um jogo que o Corinthians tivesse já uma vantagem e no segundo tempo estivesse administrando o jogo, eu concordaria com o Jair. Mas levou um empate para casa. Mas eu não gosto disso. Mas eu não gosto disso, Sormani. Por exemplo, diante das circunstâncias. O São Paulo Qual era o objetivo do São Paulo naquele jogo contra o Corinthians? Você vai entender. Amarrar o jogo. Segurar o resultado. Mas é que tá, Qual era o objetivo do Corinthians ontem? Mas você vai entender. Fazer o resultado para decidir lá. Sormani, a análise vai além do que somente julgar o que era vantagem e o que não era. Por exemplo, você atacar o Corinthians naquele Campeonato Paulista que o Corinthians estava bem, em casa, é suicídio. O Corinthians ele tinha um aproveitamento fantástico dentro de casa contra um adversário que tinha uma vantagem. Então, aquela ótica do São Paulo estava correta no meu entendimento. Ontem, o Corinthians, quando eu estava falando de tirar o Flamengo da zona de conforto, era você atacar o Flamengo também, não abdicar do jogo como o Corinthians abdicou, porque se o Corinthians quisesse colocar mais jogadores ali que tecnicamente fossem superiores aos que estavam em campo, no caso aí o Douglas, colocou o Araújo, colocou depois o Araújo. Faltando pouco tempo para acabar o jogo, Pascoal, porque se o Corinthians ele tira o Flamengo dessa zona de conforto, um time que tá capenga no campeonato. Botou tá certo? O Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem oscilado muito, não tem jogado bem. Não tem conforto nenhum aí o Flamengo, mano. Como não, Sormani? Não teve conforto nenhum. Sormani, você vai entender. O Flamengo 49 cruzamentos. Peraí. Aí que tá. O Flamengo ele tava na tática do Bumba Meu Boi. Então... Era aquele lance de sparring, Sormani. O sparring, muitas vezes numa luta, o que ele faz? Ele solta um jabzinho, mas ele não dá o cruzado para derrubar o cara. Exatamente. O Corinthians ele não fez isso, mas, Sormani, o Corinthians ele poderia ter
proposto um pouco melhor o jogo. Daria espaço pro Flamengo jogar. Mas não é isso, Sormani. O Corinthians ele poderia ter enervado o time do Flamengo se ele tivesse tocado a bola, chamado o Flamengo pra cima, o Flamengo cedido espaço. Mano. Não é, mas aí que ele entendeu a sua limitação, eu entendo, mano. Fabinho, eu entendo que a escalação do Corinthians poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Se o Corinthians investe, talvez, em técnica dentro de campo. Em casa ele vai fazer isso. Mas não pode só ele fazer não vai isso, com 3 volantes em casa. O Corinthians ele não pode fazer isso. Olha o tamanho do Corinthians. Não, mas olha a história do Corinthians. A história do Gente, São Paulo. eu repito, você concorda comigo. Não, o Matheus Vital não pode ser banco não, desse time. Ontem não podia. Poderia. Começar o jogo com ele, não podia. Por exemplo, o Douglas, eu concordo, a função tática do Douglas em campo, me desculpa, mas eu não vejo. O Douglas é um cara que não marca bem hoje e não consegue segurar a bola no pé. O Douglas ele não consegue jogar no Corinthians, Pascoal. É impressionante o jogador que ele era no Fluminense e é impressionante o jogador que ele se tornou no Corinthians. Eu não sei se ele tá sentindo o peso, eu não sei se é muita responsabilidade para ele. Do que ele deve. Pascoal, mas ele não tá conseguindo fazer nada. Não, então. Uma coisa eu quero falar, não vou atacar porque o meu foco é defender. Ele não consegue defender, Pascoal. Os jogadores passam por ele como se fosse uma sombra, um boneco. Não dá pra entender. Ele tomou o chapéu do Daverson no domingo, ele ficou sem pai, sem mãe. Ontem, novamente, o time do Flamengo. Pisou no Daverson. Cara, na boa, ô Sormani, o que reflete isso que eu tô falando, cara, é o Hever ter virado centroavante. O Hever era um dos atacantes do Flamengo. Então. Era um zagueiro que era atacante. Não, ao contrário. Ao contrário. O Flamengo tava tão mal, tão descabelado, tão fora de si, que o zagueiro foi ser atacante. Não estava sendo incomodado, Sormani. O ataque do Corinthians não incomodou o Flamengo. Sim, mas o Flamengo